Me pediram para falar sobre o Robert Baratheon. Não sei por quê. Vocês sabem que eu não gosto muito dele. A única coisa que eu gosto dele foi que ele martelou o Rhaegar, que é outra personagem que eu não gosto. Mas temos que admitir que o Robert é uma personagem muito bem feita. É uma personagem muito interessante. O Robert, ele é filho do Stephen Baratheon. Ele é irmão do Stannis e do Renly, mas ele foi criado pelo Jon Arryn, junto com o Ned Stark, lá no Ninho da Águia. Por isso, o Jon Arryn é basicamente um pai para ele e o Ned é basicamente um irmão para ele, mais do que seus próprios irmãos. Mas não é por isso que o Robert é um personagem tão interessante. Eu vou começar por uma coisa meio complexa. O Robert era muito bonito quando era mais jovem. E, embora ele fosse muito promíscuo, principalmente por ele ser homem, isso não era mal visto. Só a Lyanna reclamou disso, na verdade. E aí me dá a impressão de que, se o Robert tivesse continuado muito bonito, talvez os próprios leitores das crônicas perdoassem a maioria das besteiras que ele fez. Só que o fato dele engordar e perder a maior parte da sua beleza também é muito interessante. Porque ele basicamente tinha tudo, né? Ele tinha a mulher mais bonita do mundo do lado dele, ele tinha o reino, ele tinha dinheiro, e ele basicamente entrou, parece, numa espécie de depressão e fez ele se afogar nos prazeres da vida, só que ele mesmo não tinha mais prazer de viver. E isso é uma coisa muito interessante de se ver. Talvez, se a gente tivesse o ponto de vista, os pensamentos do Robert, eu acho que ele poderia ser o personagem favorito de muita gente. Porque seria muito interessante ver a forma da mente dele funcionar com tudo aquilo que estava acontecendo. Porque o Robert não é uma personagem burra. E eu estou falando até politicamente. Por mais que ele feche os olhos para certas coisas, é porque ele quer. Ele prefere não saber, não se envolver em certas coisas. O que me traz a teoria de que talvez ele soubesse que, possivelmente, os filhos da Cersei não eram dele. Porque tinha muita gente falando sobre isso, existiam cochichos. Então, eu acho que ele poderia imaginar, só que ele preferia não descobrir. E talvez por isso as pessoas, tanto dentro quanto fora das crônicas, imaginem o Robert como simplesmente uma pessoa burra, tola, inconsequente. Mas ele se cercava de pessoas que eram boas no que faziam. Comparando o reinado que o Robert fez para o reinado que a Cersei faz por meio de seus filhos depois da morte dele, a gente vê a diferença discrepante. Eu amo a personagem da Cersei, mas ela não é tão inteligente assim. E ela se cerca de bajuladores, pessoas que não são necessariamente competentes no que fazem. Já o Robert se cercou de pessoas que eram competentes. Olhem o pequeno conselho deles. A mão do rei dele foi o Jon Arryn, que governou o Vale de Arryn e governou os Sete Reinos da melhor forma que pôde. O Ned Stark transformou o norte num lugar extremamente pacífico. Uma mulher poderia andar sem roupa e não seria atacada. Como mestre da moeda, ele tinha o Mindinho, e por mais que a gente saiba depois que o Mindinho roubou muita coisa, o Mindinho também era muito competente de arrumar dinheiro, fazer empréstimos, resolver esse tipo de coisa. O problema é que o Mindinho provavelmente queria quebrar o reino e roubar mais. O Renly era o mestre das leis, responsável pela justiça, pela questão com o povo comum, e a gente sabe que o Renly era extremamente carismático e amado pelo povo. Foi uma boa escolha colocar ele ali. O Stannis estava como mestre dos navios e, por mais que algumas pessoas não saibam disso por causa da série, o Stannis era muito competente. Até na Guerra dos Cinco Reis, a gente pode perceber que enquanto o Tywin subestima muito os outros adversários, ele tem um pouco de receio com o Stannis porque o Stannis é muito bom no que fazia. Então, assim, a gente sabe que, como mestre dos navios, o Stannis era uma ótima opção. O mestre dos sussurros do Robert também era o Varys, e a gente sabe depois, por meio de outros pontos de vista, que o Varys tem seus próprios planos, mas ele era muito bom como mestre do sussurro. O Barristan Selmy era o Lorde Comandante da Guarda Real. E, gente, por mais que a gente possa questionar algumas decisões ou não ações do Barristan, a gente sabe que, mesmo o mais idoso, ele é extremamente talentoso, forte e rápido. E é um ótimo comandante da guarda. Então, por aí a gente tira que o Robert era inteligente. Ele não queria governar, ele sabia que não era um bom rei e nem se esforçava para isso. Mas ele colocava pessoas competentes em cada área específica para governar o reino por ele.
E talvez, se ele não tivesse gastado tanto em torneios ou esbanjando com coisas fúteis, provavelmente o reino estaria muito próspero. Outra coisa muito interessante sobre o Bobby B, que eu gostaria de ver numa futura série da rebelião do Robert, era que o Robert era muito carismático. Muito mesmo. Ele conseguia fazer os inimigos se transformarem em amigos. E assim, existe uma passagem específica que fala sobre isso, que é basicamente que ele lutou contra 3 lords que eram lealistas dos Targaryen, venceu os 3, conquistou a lealdade de 2 deles e o outro que morreu, ele conquistou a amizade e a lealdade do filho dele. Não é pouca coisa. Na Batalha dos Sinos, na verdade um pouco antes disso, o Robert foi escondido pelos próprios moradores locais, quando o Jon Connington, junto com um grande exército, veio e começou a oferecer ouro, começou a oferecer recompensa, ou começou a fazer medo para as pessoas, colocando os reféns naquelas gaiolas de corvo, né? E as pessoas não entregavam Robert. E assim, não era só os lords, não eram só as pessoas comuns que amavam Robert, os soldados também amavam ele. É dito que ele era muito corajoso, muito habilidoso e conquistava os soldados em volta. E aí chegamos na parte que alguns amam, outros odeiam. O demônio do tridente. Gente, o Robertão era um touro no meio da batalha. O cara era grande, forte, ágil e rápido e muito habilidoso, carregando um martelo de guerra feito por Dona Unói. O cara era imparável. Eu posso estar errado nisso, mas todo o combate corpo a corpo em que o Robert é descrito participando, ele venceu. Até contra o Javali, ele venceu, mesmo tendo morrido pelos ferimentos. E assim, gente, a gente zoou o Robert pela forma que ele morreu, mas não foi pouca bosta não, gente. Aqui no nosso mundo, um dos maiores javalis documentados, né, oficialmente, tinha uns 2,5 metros de comprimento e pesava uns 200 quilos. Nas crônicas, a gente tem javali gigante, que provavelmente é muito maior que esse, e o cara matou um sozinho, enquanto estava extremamente bêbado, sem arma de fogo. Além das suas proezas físicas, o Robert também era um ótimo comandante. Ele venceu em Vila Gaivota contra Mark Grafton. Ele venceu 3 lords antes que eles se reunissem em Solar Estival contra a Ponta Tempestade. Ele venceu no Tridente. Ele venceu a Batalha dos Sinos com a ajuda do Ned. Ele venceu a Rebelião Greyjoy junto com o Tywin, Ned, a Campina, Stannis, etc. Eu posso estar errada, mas a única batalha que eu lembro do Robert perder foi a Batalha de Ashford contra o Randyll Tarly, que é apenas um dos melhores comandantes de Westeros atualmente. Ah, Tedaença, então ele é uma personagem incrível, maravilhosa, sem defeitos. Não, ele tem muitos defeitos. Ele é um péssimo irmão, porque assim, Stannis se sentiu extremamente ofendido de ter ganhado a Pedra do Dragão quando ele merecia as terras da Tempestade, já que ele era o próximo na linha de sucessão. Mas foi passado para o Renly, e isso deu muita treta e afastou muitos irmãos. Embora provavelmente o Robert estava pensando em fazer isso de forma estratégica, já que Pedra do Dragão geralmente era dado pelos Targaryen para o seu herdeiro. Então talvez teria sido uma forma de tentar elevar o Stannis, mas isso deixou o Stannis extremamente chateado, não houve conversa. O Robert também culpou o Stannis por ele ter perdido, por assim dizer, a Daenerys e o Viserys, porque eles fugiram de lá. O Robert também acabou seduzindo e dormindo com a nobre no dia do casamento dos Stannis, na cama que eles iam consumar o casamento. Ele também foi um péssimo marido para Cersei. E assim, a Cersei não é a pessoa mais fácil do mundo, mas a gente vê que o Robert traumatizou ela de formas muito íntimas. Tanto que depois a gente vê ela tentando replicar o abuso que ela sofreu pelo Robert, principalmente nos primeiros dias de casamento, com a Taena, a sua amiga barra amante, para tentar basicamente entender o porquê isso aconteceu, porque ele gostava de fazer aquilo com ela e etc. Ele também não era uma pessoa com responsabilidade emocional. Ele seduzia as mulheres e deixava elas apaixonadas por ele e simplesmente abandonava elas depois. A gente viu isso com a mãe da Barra, né? A filha mais nova, a bastarda dele, que era uma prostituta virgem, que fez de tudo para não se entregar para outro homem depois dele, que achou que ele ia tirar ela dessa vida, eles iam fugir juntos e etc. E no fim o Robert nem lembrava dela.
Ele também não é um bom pai, nem para os filhos, nem para os bastardos dele, porque ele não liga para eles, basicamente. Resolve tudo na violência, fala besteira, não dá atenção para eles, etc. A única vez que nós vemos ele sendo um pai mais ou menos decente foi com a primeira filha dele, a Mia Stone, lá no Vale de Arryn, quando ele era bem mais jovem. Na minha opinião, ele também não é um bom amigo, porque ele sabia que o Joffrey era uma pessoa ruim. Depois de um tempo, fala isso pro Ned. E mesmo assim, insistiu em casar a filha do seu melhor amigo, a Sansa, com o Joffrey. Só porque ele queria unir a família Stark com a família Baratheon, né? Ser da família do Ned. Então, qual é a minha conclusão sobre isso tudo? Eu continuo não gostando do Robert Baratheon. Mas não dá para negar que ele é uma personagem muito bem escrita e muito interessante. Mas o que vocês acham do Robert? Deixem nos comentários.